Várias profecias do fim dos tempos estão se cumprindo em todo o mundo, inclusive em Israel, onde eventos estão acontecendo nesta terra sagrada. Vamos explorar esses sinais estranhos e o quão aterrorizantes eles são neste vídeo esclarecedor. O primeiro sinal parece ser a reconstrução do terceiro templo. O terceiro templo é um lugar sagrado especial que as pessoas querem construir em Jerusalém. Supostamente, ele seria ainda mais importante do que os templos antigos que foram destruídos. Embora ainda não tenha sido construído, é muito importante no judaísmo, especialmente para os judeus ortodoxos. Eles acreditam que é o lugar mais sagrado para eles adorarem. A Bíblia hebraica diz que os profetas queriam que este novo templo fosse construído quando o Messias viesse. Alguns cristãos também acham importante para o fim do mundo. Mas há um problema. O local onde eles querem construir o terceiro templo é o mesmo onde os muçulmanos têm um edifício chamado de Domo da Rocha. Assim, há uma grande discussão sobre o assunto. O Monte do Templo tem causado muitos problemas entre israelenses e palestinos, que discutem sobre quem deve controlá-lo. Embora muitos países não concordem com Israel sobre Jerusalém ser sua capital, eles ainda estão tentando construir o terceiro templo. Líderes muçulmanos dizem que nunca houve um templo lá, o que torna a situação ainda mais complicada. Além da reconstrução do terceiro templo, algumas evidências recentes de um antigo templo foram encontradas. Novas pesquisas encontraram evidências que apoiam a ideia de que um antigo templo estava onde agora está o Monte do Templo. Alguns pesquisadores descobriram um local especial usado pelos judeus para purificação religiosa sob a mesquita Al-Aqsa. Os muçulmanos acreditam que essa mesquita foi construída por Abraão há muito tempo. Essa descoberta é importante porque vai contra a ideia de que nunca houve um templo judaico lá no passado. Um arqueólogo examinou as fundações da mesquita depois que ela desabou em 1927. Ele encontrou algo interessante, um ritual judaico embaixo do piso da mesquita. Os judeus usavam esse ritual quando o segundo templo existia para se purificarem antes de irem ao Monte do Templo. Essas novas descobertas, que estavam escondidas em antigos registros britânicos, mostram que havia um antigo templo no Monte do Templo. Agora vem algo assustador. Sons assustadores de trombetas nos céus de Israel. Na região central de Israel, estranhos e poderosos sons ecoaram confundindo muitas pessoas, que não conseguiram entender o motivo. As pessoas começaram a falar sobre isso nas redes sociais, dizendo que ouviram explosões muito altas e fortes vibrações em alguns lugares. A polícia e o exército de Israel ficaram intrigados e não conseguiram dar uma resposta clara sobre o que estava causando essas explosões. Esse estranho fenômeno sonoro não está acontecendo apenas em Israel. Sons similares estranhos, frequentemente chamados de trombetas celestiais, têm sido relatados recentemente em diferentes partes do mundo. Pessoas de vários países falaram sobre ouvir zumbidos e ruídos de baixa frequência, como trombetas ou chifres, vindos do céu ou de muito abaixo da terra. O que é realmente estranho sobre esses sons é que eles são novos e incomuns. A maioria das pessoas nunca ouviu nada parecido, o que os torna ainda mais misteriosos. Algumas pessoas até dizem ouvir vozes ininteligíveis misturadas a esses estranhos sons. Então, será que esses sons significam algo importante? São um sinal de que o fim do mundo está próximo ou algo assim? Algumas pessoas pensam em histórias bíblicas que falam sobre trombetas, e baseando-se nessas histórias, prevê-se que esses sons indiquem que o fim do mundo está próximo. Também há no livro do Apocalipse histórias sobre 7 trombetas, cada uma delas tocada por um anjo, e sinalizando eventos realmente grandes e assustadores que foram mostrados a uma pessoa chamada João de Patmos em seus sonhos. Nessas histórias, as trombetas vêm depois da abertura de um selo especial, e isso é importante porque esse selo contém informações importantes de uma figura poderosa. As últimas 3 trombetas são chamadas de trombetas do infortúnio, e são muito importantes porque elas anunciam coisas muito angustiantes que acontecem nas histórias. Esses sons de trombeta têm um significado profundo nas histórias e tornam os eventos no livro da Revelação ainda mais significativos. Recentemente, 5 vacas vermelhas chegaram em Israel do Texas. Essas vacas têm menos de 1 ano de idade, e se permanecerem completamente vermelhas sem nenhum defeito, podem ser usadas para fazer as cinzas especiais necessárias pela lei judaica
para purificar pessoas que tocaram em corpos mortos. As vacas estão agora em quarentena em Israel, seguindo as regras da autoridade veterinária de Israel. Depois disso, elas serão enviadas para 2 lugares diferentes em Israel, e uma delas eventualmente será aberta ao público. Esses bezerros serão cuidados até completarem 3 anos de idade, e então poderão ser transformados em cinzas. Quando elas chegaram em Israel, as pessoas ficaram aterrorizadas, pois mais uma profecia do fim dos tempos estava sendo cumprida. E o que você acha dos estranhos sinais do arrebatamento que aconteceram em Israel? O terceiro templo, um lugar sagrado em Jerusalém, tem uma imensa importância para muitas pessoas. É considerado ainda mais especial do que os antigos templos que não existem mais. Embora ainda não tenha sido construído, a expectativa está crescendo. Para os judeus ortodoxos, não é apenas uma estrutura física, é um símbolo de santidade e um lugar de adoração. Durante a reconstrução do templo, um templo antigo foi descoberto sob o Monte do Templo. Um terremoto danificou a mesquita de Al-Aqsa, levando a investigações pelo arqueólogo Robert Hamilton e clérigos muçulmanos. Eles encontraram segredos escondidos onde a mesquita havia desabado. Eles cavaram através de toneladas de terra do Monte do Templo e encontraram artefatos surpreendentes. Essas descobertas, como um mikvé judeu da época do Segundo Templo e um mosaico bizantino sob a mesquita, mudaram o que as pessoas sabiam sobre a história de Jerusalém. A descoberta sugere uma história mais diversa no Monte do Templo, possivelmente incluindo estruturas como igrejas da era bizantina. Uma antiga cerimônia da água ocorreu em um antigo templo em Jerusalém, atraindo um grande público. A cerimônia começou no antigo bairro da cidade, liderada por sacerdotes e músicos. A multidão animada seguiu os sacerdotes por rotas históricas até Siloé, um local crucial durante o tempo do templo. Durante a procissão, as pessoas cantaram e dançaram, e trombetas de prata ecoavam em cada parada. Em uma jarra dourada, a água era coletada, e a procissão retornou ao topo da montanha, seguindo os costumes antigos do templo. A cerimônia terminou com bênçãos e um evento especial chamado Hakel, que acontece uma vez a cada 7 anos. Embora não seja diretamente exigido pela Torá, a libação de água tem um lugar especial na tradição oral de Moisés e é celebrada com alegria. A cerimônia original do templo durou 15 horas, e as festividades continuaram durante a noite até que o serviço do templo fosse retomado. Pessoas de todo o mundo se reuniram para participar das celebrações de Sukkot, transformando-o em um dia internacional de adoração. Armagedon, conforme mencionado em Apocalipse, não é apenas uma grande batalha, mas representa uma rebelião global contra o domínio de Deus. É como um ponto de encontro para exércitos desafiando a autoridade divina, não em um local específico. Esses eventos frequentemente afetam nações que se afastaram de valores morais, semelhantes a desastres globais recentes, como deslizamentos de terra, doenças, incêndios e raios. Armagedon é visto como uma força poderosa fazendo com que as pessoas e as sociedades reconsiderem suas escolhas, embora ligado à destruição, encoraja a reflexão, mudança e retorno a valores importantes em nosso mundo em constante mudança. Essas ideias conectam profecias antigas, história e eventos atuais. Então, o que você acha desses sinais aterrorizantes do arrebatamento em Israel? Comente abaixo e inscreva-se para mais informações.